Olá meus amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos. Eu sou da Luz e esse é um canal sobre trading esportivo. Eu já atuo nesse mercado há mais de 4 anos e o conteúdo desse vídeo é um conteúdo já avançado do mercado de Correct Score. Ele é o mercado de resultados corretos. Para os íntimos, o mercado do CS. Eu tenho aqui apenas como exemplo, inclusive o jogo que teve hoje pela Champions, Manchester City contra o Bayern de Munique. Temos ali em cima as odds do mercado das probabilidades para vencer a partida e aqui embaixo temos 19 possibilidades de resultados corretos. 0-0, 1-0, 2-0, 3-0, né? E ele vai terminar lá embaixo depois do 3-3 com goleada do mandante, goleada do visitante ou qualquer outro empate que nada mais é do que empate de 4-4, 5-5. Além desses 19 placares diferentes, temos back em azul a favor e lei contra. O que isso quer dizer? Se você opera hoje, você faz as suas entradas numa casa de aposta, você não vai conseguir pôr em prática esse método. Você só vai conseguir aplicar ele se você de fato fizer trading esportivo em uma bolsa esportiva, no exchange, Betfair, bolsa de aposta, Footbet, TraderBet, onde vamos atuar. Esse método basicamente ele é um método que ele busca estar em lei a 1-0 do não favorito. Eu não vou dizer zebra, porque aqui pelo exemplo a gente não tem uma zebra que é o Bayern, né? Mas esse método basicamente ele atuaria contra o 1-0 do Bayern de Munique nesse jogo em específico. Amanhã tem Chelsea e Real Madrid. O Real Madrid é o favorito. Esse método atuaria contra o 1-0 do Chelsea. Então ele é um método sem grandes variâncias, ele é um método muito linear e vocês vão entender o porquê. Ele é um método que proporciona um maior tempo de exposição, ou seja, você não vai precisar fechar em cada escanteio, você não vai precisar fechar em cada bola parada. Ela é uma alternativa ao match odds. Em situações como essa, você está exposto a favor ou contra a equipe não favorita, você pode tomar um gol contra a sua posição e que resultar em um prejuízo muito maior. Por esse fato, ele tem um prejuízo controlado e esse método também te proporciona uma maior escalabilidade. E o que eu estou falando a respeito disso? Você pode operar em mais jogos ao mesmo tempo, sem precisar ter que estar cuidando dos mínimos detalhes da partida, né? Se o zagueiro está tomando bola nas costas ou algo do tipo, para fechar a tua posição. Qual é o objetivo desse método? Buscar um gol do favorito. Nesse mercado, por exemplo, com o time favorito jogando em casa, eu vou estar em lei ao 0-1 da zebra. Se for uma situação que o Barcelona está jogando contra o Girona lá na casa do Girona, eu vou atuar em lei ao 1-0 do Girona, que é o não favorito desse jogo, a zebra. Tá? Critérios de entrada. Primeiro, a odd do favorito para a odd do não favorito, a nossa zebra, ela tem que ter um ponto de diferença. Ou seja, se o time da casa tiver a 2,50, o time de fora tem que estar pelo menos a 3,50. Se o time da casa tiver a 2,60, o time de fora tem que estar a 3,60. Uma regrinha assim, bem fácil de ser controlada, que é justamente em jogos parelhos, vai fugir dos critérios matemáticos e todo o estudo que tem por trás desse método que eu estou passando para vocês. Analisou o jogo, né? Identifiquei o jogo que tem esse critério. Segundo ponto que vai entrar, vamos trazer para o live. Esse é um jogo que a gente vai operar ao vivo e nós vamos precisar de um padrão de superioridade do favorito. Pode ser posse ofensiva, pode ser um número X de finalizações, pode ser marcação-pressão, recuada. Você vai estabelecer. Precisa ter um padrão de superioridade. Terceiro critério é que faixa de odd a gente vai atuar. Essa faixa de odd ela tem que ser de 7 a 15, não abaixo disso e não acima disso. Eu não vou entrar nos detalhes, né, mas não são números que simplesmente eu chutei, são números onde eu tenho um comportamento do mercado por trás disso. Então eu preciso ter esses critérios. E essa entrada ela precisa ser no máximo até os 35 minutos. Pode ser até os 30, mas no máximo ela é tolerável até os 35, porque depois disso vai resultar num tempo menor de exposição e etc. Odd do favorito, a zebra tem que ter um ponto de diferença, tem que ter um padrão de superioridade em campo. A odd, faixa de odd de 7 a 15, por exemplo, a odd 10, nós vamos entrar em lei ao 1-0 dessa equipe. O Real Madrid é o favorito em casa e o 1-0 do Chelsea está a 17. Estaríamos contra.
Leverkusen em casa, o 1-0 do St. Gilloise está 19,25. Por que que existe um tempo de exposição e como é que esse mercado se comporta? Conforme o tempo passa, esses gols não saem, os mercados de resultado corretos mais próximos passam a ser os mais prováveis e com isso o preço cai. O que que eu estou querendo dizer para vocês? Digamos que Real Madrid e Chelsea começou o jogo, lá para os 30 minutos do primeiro tempo, essa odd que está 17 pode estar na casa de 12, 11, 13, né? Vai variar de acordo com o que se passa em campo. Mas esse mercado vai baixar. E conforme o passar do tempo, ele vai baixando até que chegue lá no final e aí a probabilidade disso acontecer, ela passe a diminuir e aí esse preço passe a aumentar. Então o que eu estou querendo dizer para vocês? 35 minutos do primeiro tempo, Leverkusen e St. Gilloise, é bem provável que a gente consiga pegar essa odd do Leia 1-0 do St. Gilloise a 15, por exemplo. Deu um ponto de diferença aqui, está com um padrão de superioridade em campo, tive preço até os 30 minutos. Entrei. Nós vamos entrar basicamente para buscar um gol do time da casa. Beleza? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Entramos, não aconteceu nada, não saiu gol nenhum do jogo. Aos 60 minutos a gente vai fechar a posição, ou seja, aos 15 minutos do segundo tempo. Se esse jogo tiver 0-0, ele vai estar te entregando um head médio de 6 a 8%. Em mais de 200 entradas que eu fiz, eu tive esses números variando de 1% positivo a menos 15%. E aí essa variância, porque os dois extremos, de mais 1 a menos 15, vão entrar lá nos critérios de faixa de odd de entrada e tudo mais, porque aí pode haver uma movimentação de acordo com o padrão de superioridade em campo. Segunda situação, que aí essa é o nosso maior head. Entramos contra o 1-0 do Chelsea, estamos a favor do Real Madrid, chegou lá nos 60 minutos e o Chelsea está vencendo por 1-0. Nós vamos levar um stop loss, ou seja, um prejuízo de 30%. Se você está entrando com R$100, você vai fechar quando o teu prejuízo atingir R$30. Se você está entrando com uma stake de R$1.000, você vai fechar essa entrada quando o teu prejuízo atingir R$300. Então, ou seja, esse tempo de fechamento ele vai acontecer entre o minuto 60 e o minuto 70. Vai depender do que se passa em campo, vai depender da faixa de odds e tudo mais, né? Mas ele vai ficar dentro desse padrão. E pegamos o gol, fechamos em green, né? Um green vai dar um green médio aí de 8%, mas ele é de 6,5% a 14%, que aí é aquela entrada que a gente entra numa odd, numa odd de 7. Beleza? Então, 3 cenários acontecem quando a gente entra nesse método. Ou a gente fecha no 0-0, com head médio de 6 a 8, eu já tive grandes situações com 5%. Ou a gente toma um gol contra a posição e esse head fica de 30%, ou a gente pega o gol a nosso favor. O que eu falo assim que ele é um benefício, por exemplo, em relação ao match odds? Porque em muitas situações a zebra faz um e faz o segundo. E quando a zebra faz o segundo gol, o nosso método bate, porque está 2-0 para a zebra e a gente entrou contra o 1-0. E já no match odds, se você toma um segundo gol, o seu head ele é full, ele é o head de 100%. Alguns exemplos de saída para vocês entenderem. Aqui não está respeitando o stop de 30%. Essa aqui é a saída com o pior head, mas para vocês terem só um pouquinho de noção de mercado. Tajeres contra o Banfield. Estávamos em lei ao 0-1 do Banfield. Fechamos aos 64 com um head de 35%. Atalanta e Bolonha. Estávamos em lei ao 1-0 do Bolonha. Aos 60 minutos, fechei com head de 28%. Deveria dar para bater o stop dos 30, pelo menos mais uns 2-3 minutos de exposição. E o jogo Paris Saint-Germain contra o Lyon. Estava em lei ao 1-0 do Lyon, fechado aos 60 minutos com um head de 19%. Esse stop de 30 aqui garantiria mais pelo menos 10 minutos exposto. Próxima situação, saída no 0-0. Lei a 15,5 ao 1-0 do Istra. Dinamo Zagreb se manteve melhor, inclusive superior em campo. Foi fechado aos 60 no 0-0. Girona contra o Atlético de Madrid. Foi fechado aos 60 minutos no 0-0 com 8%. E um jogo da MLS aqui, né, equipes mais parelhas, o mercado tem uma movimentação um pouquinho diferente. Foi fechado com um head alto, né, acredito que o maior head no 0-0, um dos maiores, de 13%.
E as saídas em green, né, 14%, 14%, 9%, 3%. O método que eu falei para vocês no início, ele não tem uma variância tão grande. Tomando um hedge de 30%, com 2 ou 3 entradas, você consegue já compensar essa situação. Minha gratidão a vocês que me assistiram até aqui. Peço sim aquela moral, curta, dá no joinha aqui embaixo, comenta, que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Valeu, tamo junto!